Estamos aí com a nossa aula de Direito Constitucional. Espero que os senhores estejam gostando de estudar uma das matérias mais lindas do seu curso. Direito Constitucional, como eu já disse para vocês, não é uma matéria que serve apenas para eu passar no concurso público. Ela é uma matéria o quê? Que a gente vive todos os dias. Ela influencia toda a nossa vida aí. Por mais que a gente não veja, eu acredito agora que os senhores já têm um conhecimento aí, já tenham estudado algumas unidades, você já consegue perceber o direito constitucional no seu cotidiano, né? Então, assim, não é só uma matéria para eu passar no concurso, é uma matéria que eu vivo, que a gente vive aí no nosso dia a dia. E hoje a gente já começa um novo tema. Qual o tema? Organização do Estado. Espero que os senhores já estejam do seu lado, seu caderno, sua caneta e sua Constituição Federal, para a gente continuar aí com os nossos estudos. Tudo bem? Tranquilos? Estão bem aí? Sentou? Se você tá vindo da outra unidade, tomou aquela água, tomou aquele café, deu aquela esticada para dar pro sangue dar uma circulada aí? Sim ou não? Se não, dá uma levantada, não sai desembestado não. Vamos estudar tranquilos, com calma, com estratégia, tá? Constitucional é uma matéria para você gabaritar lá no dia, é uma matéria que você vai acertar praticamente todas as questões. Isso se você não acertar todas. Porque é uma matéria muito fácil, muito tranquila lá na hora do seu concurso público, viu? Então, pra gente não perder tanto tempo, a gente já viu aí nos nossas aulas o que é uma Constituição. Constituição Federal é o conjunto de normas supremas, que nós já vimos aí lá no início das nossas aulas, encarregada de quê? De organizar a estrutura do Estado, delimitar as relações de poder, estabelecer direitos e garantias fundamentais. A gente já viu isso aí nas outras aulas. E a gente também viu aí, quando eu falo que a Constituição é uma norma suprema que regulamenta a estrutura do Estado, hoje a gente passa a estudar como dar essa repartição desses poderes, dessa estrutura aí, ó, dos entes que fazem parte do nosso poder, dos entes que fazem parte de quem? Do nosso Estado, tá? Antes de mais nada, a gente vai tratar aqui sobre o quê? Sobre os entes que fazem parte da República Federativa do Brasil. Lembra que a gente estudou lá no iniciozinho das nossas aulas sobre lá forma de Estado, forma de governo, regime democrático? Hoje a gente vai falar sobre a forma de Estado federado, como é que dá aí, ó, a esses entes que fazem parte da federação, como eu faço que a divisão dessas competências, tá bom? A República Federativa do Brasil, coloca aí no seu caderno, ó, Organização do Estado. Eu tenho a República Federativa do Brasil, que é formada, coloca aí, pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ok? República Federativa do Brasil, formada pela União, Estados-membros, Distrito Federal e município. Eles devem observar certas diretrizes e normas constitucionais de cumprimento obrigatório do Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, para viverem o quê?
equilibradamente, sem conflitos de atribuição. Você deve estar perguntando para mim, professora, Estado, Estados membros, e aí, quem é quem? Eu estou misturando. Quando eu falo de Estado, esse Estado aqui, esse Estado é aquele que eu falei para vocês. É um povo situado em um território, sujeito a um governo soberano. É um Estado, país. Brasil, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos. Esse Estado aqui, você viu qual é o elemento dele? Soberania. Quando eu falo Estados membros, eu estou falando daqueles entes que fazem parte daquela federação e possuem o quê? Autonomia. Quais estados? Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso. Esses são os estados membros, tá? Conseguem aí fazer essa separação? Conseguiu aí? Esse estado aqui é o estado país, que é um povo situado em um território sujeito a um governo soberano. Agora, esse estado membro é um estado que faz o quê? Parte, é uma entidade que faz parte de um estado federado, ok? E aí, qual é a forma de estado que nós temos? A forma de estado é a federativa. Agora aqui vai ficar bem mais claro para vocês quando a gente fala de federação. Vocês lembram aí das características da federação? Que eu até falei para os senhores, olha, estuda, porque se cair isso aí, vocês precisam saber, porque a banca vai misturar com confederação, estado unitário e tudo mais. Vocês lembram? Quais são as características da federação? Eu tenho a união de estados por meio de uma Constituição Federal, os quais possuem autonomia, ou seja, esses estados eles abrem mão da sua soberania e passam a ter autonomia. Essa autonomia pode ser autonomia legislativa, ou seja, ele pode criar suas próprias leis, de auto-organização, auto-administração, tá bom? Eles passam, eu abro mão da minha soberania e passo a ter autonomia ali, ó, naquele grupo. E por último, eu tenho o quê? Essa palavra é meio complicada de falar mesmo. A indissolubilidade desse pacto. É o que nós falamos, que não há direito de secessão. Se eu faço parte de uma federação, eu não posso o quê? Me separar, tá? Se eu for me separar, a União, ela vai entrar com o meio de me coibir aquela ação. Por meio do quê? De uma intervenção federal. Essas são as características importantes da forma de Estado federado. E é essa forma que o Brasil adota. Quando surgiu essa forma de Estado federativa? A primeira forma de Estado federativa a gente teve com a Constituição dos Estados Unidos, em 1787, tá? Só que lá eu tive um movimento dessa formação de fora para dentro. É o que nós chamamos de centrípeto. Eu tinha lá as colônias, certo? Várias colônias, as 13 colônias. E elas abriram mão da sua soberania para formarem o quê? Um Estado federado. Tá vendo? Elas abriram mão e formaram um único Estado. Por isso que a gente vê lá nos filmes que cada Estado lá tem sua lei, tem
tem o seu Código Penal, seu Código Civil. Alguns estados têm penas de morte e outros não. E nós temos lá o quê? O governo federal lá, com o presidente e tudo mais, com o Trump e tudo mais, ok? E depois, o Brasil passou a adotar essa forma de Estado com a Constituição de 1891. Foi a primeira vez que o Brasil adotou essa forma de Estado federado. E como é que se deu? Aqui foi de dentro para fora. Eu tinha um Estado unitário e ele abriu mão da sua soberania para dividir com outros entes, tá? Formando assim a República Federativa do Brasil. É o que nós chamamos de movimento centrífugo. Eu tinha um Estado unitário lá com o imperador Dom Pedro II. Eu tinha as províncias, mas elas só eram blocos administrativos. Com a proclamação da República, eu tiro o imperador e aí fazem o quê? Vamos adotar a forma de Estado federado. Vamos tirar toda a competência que está concentrada na mão de um só ente e distribuir para os outros entes. Vamos adotar estados membros, Distrito Federal e os municípios. Por isso que a gente fala que é um movimento centrífugo. Sabe quando você coloca a roupa lá na máquina para lavar? Aí ela vai centrifugar, ela vai pegar aquela água que tá ali, ela vai fazer o quê? Tirar, esparramar. E é isso que se dá no movimento centrífugo aí da federação. Tá bom? E esse é o adotado pelo Brasil desde 1891, na nossa segunda Constituição. Tranquilos? Quer dar uma pausa aí? Para vocês anotarem. E a gente vai falar um pouquinho aí de algumas competências da União, tá? Para vocês entenderem. Posso apagar então? Estão aprendendo? Tá mais claro agora para vocês quando eu falo que a forma de Estado é a federativa no Brasil, que eu vou ter uma divisão aí de competência, auto-organização, autonomia dos entes. Vou apagar. Não é muito difícil, pessoal, muito fácil. Depois, quando vocês pegam os exercícios para resolverem, vocês acabam vendo, percebendo que não é uma matéria difícil. É uma matéria muito tranquila. E aí, eu já chamo a atenção para os senhores. É uma matéria tranquila, só que é uma matéria extensa. Eu vou estar aqui só para dar um norte para vocês, mas aí, senhores, vocês vão ter que me ajudar. Você aí vai ter que estudar, vai ter que pegar a sua Constituição, vai ter que ler a sua Constituição, porque você vai ver aí que é muito extenso esse assunto da organização do Estado. Saber quais são os bens da União, quais são os bens do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, quais as competências, como os estados são formados, como se dá as divisões. Você aí vai ter que pegar a sua Constituição depois e ler, vai ter que ir lá no nosso material de apoio, nesse PDF aí que tá no lado aí, que a gente disponibiliza para você, vai ter que fazer uma leitura. Aqui eu tô dando um norte para vocês irem estudar depois. Além disso, essa matéria, quando ela cai em concurso público, ela cai o quê? Letra seca de lei. Vai cair lá na sua literalidade, tá? Ah, quais são os bens da União? Você vai ter que decorar. Ah, as competências privativas da União. Você vai ter que decorar aquilo ali. Professor, é muita coisa. É, mas quando você compreende, o decorar, aquela releitura, é muito mais fácil, tá bom? E aí, a gente trata agora da União. Deixar aqui só para vocês não ficarem perdidos. A União, ela tem o que nós chamamos de dupla personalidade. Como assim dupla personalidade? É porque ela pode ser tanto interna quanto externa. Internamente, ela é uma pessoa
jurídica de direito público interno, tá? E ela tem o quê? Autonomia. Ela tem autonomia para se auto-organizar, para se auto-legislar, para auto-administrar. No âmbito externo, eu estou falando no âmbito internacional. O Brasil é a união fora, lá na comunidade internacional. E isso, internacionalmente, ela representa, coloca aí, ó, representa a República Federativa do Brasil. Ela vai representar a República Federativa do Brasil internacionalmente, ok? E aqui ela também tem autonomia. Então coloca um hashtag grandão aí, ó. Quem tem a soberania, pessoal, quem possui a soberania é a República Federativa do Brasil. Todos esses entes aqui, ó, eles possuem autonomia. Ah, mas a União está representando a República Federativa do Brasil. Sim, ela é representante da República Federativa do Brasil, mas ela tem o quê? Autonomia. Quem tem a soberania? A República Federativa do Brasil. É o conjunto inteiro, tá? E aí, a Constituição, ela vem delimitando, já que tem autonomia, os entes têm autonomia, a própria Constituição vem delimitando quais são as competências e quais são os bens que pertencem a cada um desses entes. Em relação à União, preste bem atenção em relação à União, no que se refere às competências, tá? Porque ela vai ter, primeiramente, a competência administrativa. A competência administrativa, ela se divide em duas, tá? Duas. Eu tenho a competência exclusiva. Na competência exclusiva, somente a União pode exercer, tá? Somente a União pode exercê-la. Somente a União pode exercê-la. Na competência comum, eu posso o quê? Eu posso ter a União e exercer por meio do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Eu tenho a União, eu tenho os estados, eu tenho o Distrito Federal e também os municípios. Opa, professor MP, tá pensando lá no Ministério Público? Não, os municípios, tá? Depois, eu tenho a competência legislativa. Na competência legislativa, aqui, ó, vocês vão entender quem que tem competência para criar o quê? Determinada lei. Não é qualquer ente que tem competência para criar uma lei. Não, tem competência, tem para criar aquilo ali, vai ser de quem? Da União. E eu tenho que ficar muito atento, porque se, por exemplo, o Estado passar à frente da competência da União, essa lei será o quê? Inconstitucional. Porque a Constituição, ela vem delimitando
quem que tem a capacidade para criar, ou a competência para criar aquela lei. Se um ente passar na frente de outro, vai ser o quê? Inconstitucional aquela lei. Por isso que eu tenho que ficar bem atenta aí à competência que a Constituição traz para nós. Quando eu falo da competência legislativa, eu tenho a privativa, que é da União, né? A competência privativa da União. Somente a União vai poder criar aquela determinada lei. Só que quando eu tenho isso na competência privativa, a União, por meio de lei complementar, fiquem bem atentos, lei complementar, ela pode autorizar os estados, e aqui também ao Distrito Federal, a legislar sobre matéria específica daquele assunto, tá? Eu vou ter aí um rol, né? Vou ter vários incisos aí falando para mim quais são as competências da União para legislar. E aí, por lei complementar, ela pode autorizar os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre matéria específica daqueles assuntos, tá? E por último, acho que aqui eu vou ter até que precisar de apagar o quadro, tá? A competência concorrente. Na competência concorrente, ela vai pertencer à União, aos estados e ao Distrito Federal. Eles vão poder legislar concorrentemente sobre determinada matérias aí que está elencada no artigo 24 da nossa Constituição Federal. E aí você me pergunta, e o município? Município, professora, onde ele se encaixa aqui? Galerinha, a concorrente não tem município. E eu aí, ó, quando eu vou estudar, como é que é fácil? Concorrente sem M não tem município, tá? Então lembra, concorrente, União, Estado e Distrito Federal. O município não entra. Quer dar uma pausinha aí e tirar uma foto? Porque eu preciso continuar, porque a concorrente, ela tem umas especificações, ela é bem mais específica. Que ela vai vir aí com 4 parágrafos. E os senhores precisam entender, tá? Vou puxar aqui, nosso quadro é pequeno, peço a compreensão de você, que está, seu caderno aí, ó, você vai fazendo diretão. Aqui não, aqui a professora tem que dar uma... Tem que ter um jogo de cintura, tá? Então, me ajudem. Cai, professora, tá muito... Não, é só você descer aí no seu caderno e colocando um abaixo do outro. Como é que funciona na competência concorrente? A União, ela vai ser responsável por editar as normas gerais. E aí, depois que eu editar as normas gerais, o Estado e o Distrito Federal, ele poderá legislar normalmente situações específicas. Só que aí eu te pergunto, e se eu não tiver essas normas gerais? Se a Constituição não me trazer, a União não legislar sobre essas normas gerais? O que acontece? Os estados não vão poder tratar daqueles assuntos, eles vão ficar de mãos atadas? Não, não. Aí, os estados e o Distrito Federal podem sim legislar, eles podem criar essas leis. E aí, ele pode suplementar essas leis que estão faltando. E se eu não tiver essa norma geral, ele passa a ter a capacidade legislativa plena.
A União não fez a norma geral. E aí o Estado ele vai lá e faz uma norma sobre aquele assunto. E aí ele passa a ter a capacidade legislativa plena. Aí eu te pergunto, tá, aí o Estado fez uma lei, só que aí, posteriormente, a União vai e edita uma norma geral. Depois que ela edita essa norma geral, o que acontece com essa norma criada pelo Estado e pelo Distrito Federal? Ela pode ser suspensa, tá? No que for contrário. Vou ter que suspender toda essa lei aí que o Estado fez? Não, só vou suspender aqueles artigos que forem contrários à norma geral. Se os outros pontos andarem conjuntamente, forem conciliatórios com o que está escrito nessa norma geral, eu não vou precisar suspender essa legislação por completo, tá? Então, anotem aí, fiquem bem atentos à competência concorrente. E onde eu encontro essas competências? Pega a sua Constituição, vocês já estão com ela aí, né? Abrem ela aí, ó, não tem desculpa, no celular mesmo você pode ter sua Constituição. A competência exclusiva tá no artigo 21. A competência comum tá no artigo 23. A competência privativa no artigo 22. E a competência concorrente no artigo 24. Vocês precisam decorar. Cuidado com os parágrafos que tem aí nessa legislação para vocês não errarem e não confundirem, tá? E aí, finalizamos essa parte da competência da União. Vocês precisam ler bastante, decorarem todos esses artigos que eu falei para vocês, tá? Em relação a esses outros entes, estados, membros, Distrito Federal e município, eles também têm as suas autonomias. Eles podem se auto-administrar, fazer suas próprias legislações, eles podem se auto-organizar, obedecendo o quê? O que se encontra aí na nossa Constituição. Como eu disse para vocês, é um assunto muito extenso, mas vocês precisarão ler o quê? A Constituição. Porque isso aqui, se for cobrado, vai cair o quê? Literalidade de lei, tá? E aí você deve estar perguntando, professora, e cadê os territórios nisso aí? Não tem território? Não, território não é ente da República Federativa do Brasil. Ele não faz parte desse conjunto aqui, tá? Território. Todos os territórios que nós tínhamos, todos os territórios que nós tínhamos, tá? Eles pararam de existir, né? Foram integrados em algum estado ou passaram a ser estados com a Constituição de 1988. Quais eram? Acre, né, que se tornou um estado, o território do Acre se tornou um estado, Roraima, que era um território, se tornou um estado, e Fernando de Noronha, que era um território, mas foi anexado ao estado de Pernambuco. Hoje nós não temos um território. A União pode criar? Pode. Perfeitamente lá, porque a Constituição permite essa criação. Mas o que são territórios? Elas são autarquias territoriais. Tá? Ela é uma descentralização administrativa. Se cair lá falando que a República Federativa do Brasil é formada pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios e pelos territórios, está errado, tá? O território não é ente da República Federativa, ok? Bem fácil, pessoal. Viram que é bem fácil? Vão ler a Constituição, vão precisar ler a Constituição. Nessa matéria aqui, você precisará ler a nossa Constituição Federal.
tá bom? Agora vamos responder as questões aí para vocês verem como essa matéria é cobrada nas provas. Olha aí, ó, questão da CESP. Acerca da organização do Estado brasileiro, tá? E da administração pública, julgue o item seguinte. No âmbito da competência legislativa concorrente, ao artigo 24, inexistindo lei federal, ou seja, aquelas normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena. Mas eventual promulgação de lei federal dispondo sobre normas gerais tem o efeito de suspender, a eficácia da legislação estadual sobre toda a matéria objeto da competência concorrente. Verdadeiro ou falso, pessoal? Certo ou errado? Essa resposta está errada. Lembra que eu acabei de falar para os senhores? Eu vou suspender a legislação estadual no que ela for contrária à norma da União, tá? Só naquele pedacinho que ela for contrária. Se há outros pontos estão em conformidade com a legislação federal, tudo bem, eu não preciso suspender. Número 2. A respeito da competência da União, dos estados e dos municípios para legislar, julgue os itens que se seguem à luz do texto constitucional. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União para legislar sob normas gerais exclui a competência suplementar dos estados? Também não. Lembra? Eu vou ter as normas gerais lá da União e os estados podem vir com essa competência suplementar lá, tratando de pontos específicos que a norma geral não tratou, tá? Os estados podem fazer isso. Podem fazer isso. Então, assim, ó, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos estados? Não. Então, essa aqui também está errada. 3. Sobre a estrutura e organização do Estado brasileiro, julga o item subsequente. Os estados federados, o Distrito Federal e os municípios são todos dependentes e subordinados à União? E aí? A gente falou muito sobre isso. O que vocês acham? Os estados, né, federados, estados membros, DF, o município, eles são dependentes e subordinados à União? Ai, professora, não faz pergunta difícil não, minhas cacholas tá pegando fogo aqui. E aí? Não, pessoal, tá? A resposta está errada também. Os estados federados, eles não dependem da União, eles não são subordinados à União, eles têm o quê? Autonomia para se gerirem aí, para se administrarem. A União não tem essa o quê? Esse poder de subordinação, os estados não têm, os estados federados, eles não têm essa subordinação a quem? A União. Essa resposta está errada. A gente tem mania de ficar com aquela coisa, não, os estados, os municípios, eles dependem da União, eles são subordinados à União. Mas isso está errado, não. Eles têm o quê? Autonomia. A União também faz parte do quê? Dos entes. Lembra quem tem a soberania? República Federativa do Brasil. União, Estados membros, Distrito Federal e municípios, eles têm o quê? Autonomia, tá bom? Bem fácil, tranquilo? Vocês viram aqui que não é difícil essa matéria lá na hora da prova? Então estudem, leiam essa parte aí da organização do Estado. Como eu já disse, vou tornar a repetir, cai a literalidade desses artigos e você, tá? Aluno responsável, precisa fazer uma leitura detalhada, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau!